trabalham na pesquisa, e que são Guirlanda, a Jaqueline, a Jaque, o Pedro Daniel e a Rita, né? São os pesquisadores que compõem esse grupo de trabalho que se insere no nosso grupo 3, mas que nós fizemos mesas separadas em função das temáticas e das pessoas, né, que compreendem essas formas de contratar. Tá? Então, eu vou passar a palavra para a Guirlanda, e quem vai apresentar o trabalho do grupo, a pesquisa do grupo, para ser debatido, é um ex-aluno nosso, né, que é advogado trabalhista, professor, que é o Pedro Daniel. Mas eu vou passar para a Guirlanda. Muito obrigada. Muito obrigada, Magda. Boa tarde ainda, né? Boa tarde a todos os presentes. E eu queria fazer aqui minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos loiros, os olhos verdes, estou usando uma blusa, acho que essa cor aqui, se não me engano, é goiaba, e calças pretas. Bom, muito boa tarde novamente, né? E eu queria aqui, em nome da professora Magda, cumprimentar a todos que participaram deste evento, que estão aqui desde manhã, e a todos que ainda estão aqui, que continuam aqui conosco. Eu sei que não é fácil uma discussão sobre a questão da desigualdade, porque a gente sabe que a desigualdade ela corrói os direitos do trabalho, principalmente dentre outras questões. E, inclusive, quando a gente pensa na população mais vulnerável, né, como é o caso do nosso caso, que nós estudamos sobre as pessoas com deficiência. Mas persistir na luta contra as desigualdades é mais do que nossa obrigação. Por isso eu agradeço imensamente à professora Magda e ao coletivo que permitiu e que abriu espaço para que nós estivéssemos aqui com esse tema da inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Nós esperamos contribuir, né, com esse seminário, com as informações que resultaram das nossas pesquisas realizadas no núcleo sobre mercado de trabalho e pessoas com deficiência, com a participação da professora e doutora Jaqueline Aslan Soen, que hoje, né, durante muito tempo ficou aqui conosco, a Jaque, mas que agora está na Universidade Federal de Integração Latino-Americana. E também, em especial, com muito carinho, o trabalho do Pedro Daniel, que está entrando agora, já foi convidado pelo núcleo para fazer parte do núcleo, e ele é especialista em mercado de trabalho e também advogado e professor da Universidade Cruzeiro do Sul. Bom, e o Pedro fará a apresentação, como a professora Magda falou, dos dados sobre o judiciário. Mas eu queria fazer só alguns breves comentários antes de passar para o Pedro, né, para contextualizar um pouco o nosso trabalho. A criação do Núcleo de Trabalho e Pessoas com Deficiência, ele está no CESIT, é vinculado ao CESIT, ao Instituto de Economia dessa universidade, e ele decorreu de anos de pesquisas nessa área da economia do trabalho. E ele teve como precursor o professor e pesquisador, que eu faço questão de sempre falar, Vinícius Gaspar Garcia. Então, Vinícius foi meu tutor, foi meu orientador, sempre atuante na defesa dos direitos das pessoas com deficiência. E ele apostou que minha experiência dentro do mercado do Ministério do Trabalho em Campinas pudesse contribuir para a academia, e a academia contribuir para os direitos das pessoas com deficiência. E o CESIT, nós avançamos, e o CESIT abriu as portas para o núcleo, para esse trabalho. Então, junto com a questão das outras, né, patentes desigualdades, da questão de gênero e de raça, tão já debatida, que nós sempre temos, né, é uma luta sem fim. Então, junto a isso, nós estamos agora, desde 2017, com a questão do núcleo.
Esses estudos, eles mostram... não, antes de falar sobre a questão dos estudos, eu queria aqui aproveitar um momento para agradecer à Procuradora Regional do Trabalho, que é a nossa comentarista, da 15ª Região, a Coordenadora Nacional da Cor de Igualdade do Ministério Público do Trabalho, a doutora Daniela Olivares Corrêa. Ela tem sido uma parceira fundamental para a realização das pesquisas do NTPCD, do Núcleo no CESIT, desde 2021, através do Ministério Público do Trabalho. Então, meus sinceros agradecimentos à doutora Daniele. Ela vai entrar, ela já está aqui presente, né, também está participando online, o professor Daniel e a professora Jaqueline. Esses estudos que nós fizemos, vários, né, questões, mas algo importante, eles mostram que quando as pessoas com deficiência não são empregadas formalmente, não é porque elas não existam em número suficiente. Não é porque elas não têm escolaridade para ocupar uma determinada função. Entre outros argumentos, né, que são bastante propagados, né, pelo setor privado. Nós sabemos que no estado de São Paulo, por exemplo, o número de pessoas com deficiência em idade para o trabalho, ela supera, né, a oferta de vagas. A escolaridade, ela por si só, ela não é um obstáculo, ela não representa um obstáculo para a ocupação de uma vaga no mercado de trabalho. É interessante que nós fizemos um estudo entre a população com deficiência e sem deficiência, olhando para a escolaridade. E o que a gente constatou é que do fundamental, né, as faixas do fundamental até o superior incompleto, nós temos praticamente a mesma escolaridade, as pessoas com e as pessoas sem deficiência. O que muda é lá nos polos, né, dos graus de escolaridade. Então, isso é um dado importante, dentre outros, que estão publicados no site do NTPCD. E a proposta do presente estudo sobre a proteção social no âmbito do trabalho para as pessoas com deficiência, ela desenvolveu uma análise principalmente pela ótica da economia do trabalho, mostrando as evidentes desigualdades laborais que atingem as pessoas com deficiência. Por exemplo, no Brasil, de acordo com a PNAD contínua, em 2022, nós tínhamos 17,5 milhões de pessoas com deficiência em idade ativa. Dessas, apenas 5,1 participavam da força de trabalho. A taxa de participação dessa população era de 29,2%, enquanto para as pessoas sem deficiência, uma taxa de 66,4%. Então, assim, uma diferença exorbitante. E sobre a informalidade, de acordo ainda com os dados do PNAD de 2022, a informalidade para as pessoas com deficiência chegou a 55% e para as pessoas sem deficiência de 38,7%. No gráfico, ali que o Pedro já distribuiu, já colocou, já disponibilizou, nós temos uma tabela, um gráfico que mostra a população, falando agora da cota, nós temos a cota para as pessoas com deficiência no país, e em relação a isso, nós temos a proporção das pessoas que são ocupadas e o déficit dessas vagas. Quer dizer, as empresas com 100 ou mais empregados, elas são obrigadas a disponibilizar vagas para as pessoas com deficiência, de acordo com um percentual pré-determinado. E dessas vagas, nós temos que de 2010, como está ali no gráfico, de 2010 a 2021, nós tivemos de vagas ocupadas 53% e um déficit de 47%. Ele sai de 30% as vagas ocupadas e chega a 53%, isso em 2019. Em 2020 caem por conta da Covid, e em 2021 ela sobe um pouco, tá? Então, assim, as vagas que estão disponíveis para as pessoas com deficiência, a gente olha, né, observando, inclusive desde 2000, que não está aqui no gráfico, em 2000 isso era 11% aproximadamente. E nós temos atualmente uma faixa de 50% das pessoas que estão cumprindo, que estão no mercado de trabalho em razão da cota.
Bom, mas o estudo, ele trouxe também uma investigação no âmbito do judiciário brasileiro, que agora eu vou passar para o Pedro, para que ele continue, que é um estudo que nós fizemos muito interessante, e nós agradecemos mais uma vez aqui a disposição do Pedro para nos auxiliar. Pedro? Ok, Pedro, a gente está com uma pequena dificuldade com o tempo, porque houve um problema de cedência do auditório para outro grupo, então eu negociei com eles que nós vamos ficar aqui até às 18h30. Eu gostaria, Pedro, que tu fizesse a tua exposição, depois a gente passa para o plenário, para o auditório, para ver se há alguma colocação, algum tema para debater, e aí nós finalizamos, ok? Vamos cumprir o nosso acordo com o grupo que conseguiu, que obteve o auditório para as 18 horas, então nós negociamos e vamos entregar às 18h30, ok? 20 minutos para cada um. Não, para cada grupo tem 20 minutos. Então, Pedro, 20 minutos, por favor. Magda, uma boa tarde, Guirlanda, Jaqueline, boa tarde, doutora Daniele, a todos e todas que participaram e fizeram parte desse evento, os organizadores, organizadoras. Pessoal, antes de mais nada, uma audiodescrição. Eu sou um homem branco, eu estou utilizando óculos com as lentes redondas, escuro, na armação, eu tenho cabelo preso na parte de trás, eu estou utilizando um paletó azul marinho e camisa branca. Pessoal, então, Magda, farei Pedro, eu peço favor, fala perto do microfone, tá? Porque o som fica difícil assim. Ok. Tá? Melhorou agora, Magda? Então, agora tá bom. Então, Magda, em razão do tempo, inclusive, serei breve na apresentação, dando continuidade à fala da Guirlanda. Agradeço, antes de mais nada, a integração a esse grupo e o acolhimento, uma pesquisa interessante que ela está em curso. Então, ela ainda tem resultados que eles vão vir no futuro a partir da continuidade das nossas imersões metodológicas. Então, muito obrigado, Guirlanda, muito obrigado, Jaque. Obrigado a todos. Magda, minha orientadora querida da CESIT. Antes de mais nada, gente, a gente fez um apanhado geral sobre como que está a judicialização na Justiça do Trabalho, não é? E sabemos que os outros grupos já apresentaram esses dados, mas é importante a gente também fazer um contraponto à gritaria que está desde sempre, né, quanto à judicialização das demandas trabalhistas. E aqui a gente viu um topo, digamos assim, em 2016, vimos na pesquisa que, muito provavelmente, a judicialização na Justiça do Trabalho, ela, em 2016, chegou a esse patamar de 2.700.000 ações, conforme esse gráfico que estamos observando, exatamente pelo fato de que as prescrições trabalhistas na Justiça do Trabalho, no processo do trabalho, sendo de 2 anos, essas são as ações de um mercado de trabalho, pessoal, dinâmico, ali em 2014, não é? Que a gente teve um ano, como foi dito na mesa anterior, que foi um ano importante para o mercado de trabalho. Depois, em 2017, a gente teve, evidentemente, a queda que o CESIT já analisou, das ações trabalhistas de maneira muito importante e que aprofundou mais, inclusive, na pandemia, chegando ao pior índice. Essa curva, vimos que ela passou a ter um movimento ascendente depois de 2021 com o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5766 pelo Supremo, que destravou alguns obstáculos do acesso à justiça do trabalho. E hoje, o último dado de 2024, a gente está com 2.100.000 ações, não é? Mas o que os jornalões e as críticas costumeiras, que nós já cansamos de vê-las nos últimos tempos, não revela e omite, evidentemente, é que as ações na Justiça do Trabalho, diferentemente do que dizem, não são aventuras, não é, jurídicas, são ações que buscam as verbas rescisórias. Na nossa pesquisa, nós vimos que os temas mais frequentes são temas como aviso prévio, a multa do FGTS, a multa do 477 da CLT, que é o atraso no pagamento das verbas,
os adicionais, as férias. Então, são temas que são os temas das verbas rescisórias. Sendo muito sucinto, pessoal, os resultados da pesquisa indicaram que quando a gente coloca uma lente um pouco maior sobre esses temas da judicialização, nós conseguimos, com a coordenação de estatística do TST, a quem encaminhamos os nossos agradecimentos, e também ao ministro Cláudio Brandão, que também forneceu dados importantes para a pesquisa, nós vimos aqui com mais detalhamento e com uma distribuição regionalizada desses conflitos, que a cota do preenchimento, não é, ela teve, e a Guirlanda observou muito bem nas nossas imersões, que a partir de 2015 cai muito, não é? Então a gente passa de um patamar de 1.300, cerca de 1.300 ações sobre esse tema no âmbito do todo o país, a maioria em São Paulo, que é o Tribunal da Segunda Região com maior número de demandas, e para 2016 ela cai de maneira abrupta. O ministro Cláudio Brandão, em sua pesquisa de doutorado, fez um estudo a respeito também desse tema, e ele, assim como nós, não identificou o motivo específico por essa redução. É possível, é provável que seja também atuação interinstitucional sobre o tema, sobretudo de órgãos como MPT e Inspeção do Trabalho. Nós também colocamos uma lente metodológica sobre a classe processual que movimenta as contratações dos reabilitados, as pessoas com deficiência, e também encontramos essa redução abrupta a partir de 2015. São dados que eles, apesar de estarem apresentados agora no nosso slide, a gente vai disponibilizar oportunamente quando a pesquisa for publicada, não é? Depois, o tema das pessoas com deficiência, de um caráter mais genérico, não é? Que ele tem duas classes e nós vamos propor ao final do trabalho que elas possam ser reunidas, não é? Porque são dois temas que eles são muito semelhantes, também teve o mesmo movimento, não é? E, por fim, a possibilidade de, na Justiça do Trabalho, serem distribuídas demandas que busquem impugnar processos seletivos de, por exemplo, concurso público, que fale sobre vagas com pessoas com deficiência, que não teve números importantes, porque geralmente esse tema ele é discutido em outras jurisdições. Mas, não obstante, em 2014 teve algumas demandas assim. Quando nós, então, reunimos os dados, nós chegamos aqui em um decréscimo importante a partir de 2015, não é? E depois essas ações elas se revitalizaram conforme os movimentos ali de 2021, que são gerais. Pessoal, avançando um pouco mais rápido, assim, para não prejudicar os trabalhos, a gente, então, viu como que foi o desempenho, não é, dessas demandas judicializadas. Aqui, por exemplo, a gente reuniu esses 4 temas e, na nossa pesquisa, a gente não agregou metodologicamente a linha vermelha, que é de pessoa com deficiência, não é? Com a verde, que são as pessoas com deficiência. É claro que convém, talvez no futuro, uma reunião e um aperfeiçoamento desse mapeamento, porque aparentemente diz respeito à mesma coisa, mas se nós reuníssemos, nós tivemos uma preocupação de tornar a amostra inconsistente, porque às vezes no PJE, quando é distribuída a demanda, se clicam em várias classes, vários temas, e, portanto, é possível que existam demandas que tenham, por exemplo, uma ou mais do que esses temas. Então, não são números absolutos de demandas sobre isso, porque, às vezes, uma demanda pode reunir tanto a cota de preenchimento como os outros temas. Então, reparem a redução abrupta dessas demandas a partir de 2015, não é? Com as lentes, assim, pensando em toda a Justiça do Trabalho, tá, gente? Em âmbito nacional, e é um movimento que ele passa a ser ascendente, com exceção da cota de preenchimento, a partir de 2021. Tá? Quando nós fazemos uma análise comparativa, e esse é um primeiro ponto que a pesquisa também indica, existe uma linha preta que está atrás dessa linha amarela, na minha apresentação, em que ela mostra o desempenho do mercado de trabalho, da judicialização trabalhista, conforme a reforma trabalhista. Então, todas as ações trabalhistas, não é? Se você colocar em 2017 com 100%, não é? Você teve uma tendência, claro que ela aumentou, não é? Depois de 2021, foi decrescente a partir de 2017,
mas se você comparar com os temas mais propriamente do direito das pessoas com deficiência, você encontra um movimento que não acompanha exatamente a tendência geral das ações de um modo geral, depois da reforma. Tá? Então, houve um desempenho diferente. E essa a pesquisa, então, ela se coloca para enfrentar o porquê disso, de modo que, inclusive, a linha verde ela dispara de uma maneira, assim como a vermelha, de maneira importante. Não é? Aqui, em seguida, outro marco importante para as pesquisas que já tinham sido enfrentadas, esses marcos pelas pesquisas da Magda, do Alisson, da Bárbara, enfim, dos pesquisadores do CISIT, que também foi a ação direta de constitucionalidade 5766, que em 2021 ela trouxe um entendimento da inconstitucionalidade em que pese ter sido proferida, né, pelo Supremo Tribunal Federal, que tem a tendência de flexibilização do direito do trabalho, mas a partir de 2021, então, fica declarada a inconstitucionalidade de alguns freios, não é, e de alguns obstáculos para a judicialização trabalhista. Não é? Então, a gente tem que, nessa linha preta do gráfico, de 2021 para 2022, a quantidade das ações trabalhistas, de modo geral, sobe cerca de 6%, enquanto os temas, quando você coloca a lente sobre os temas das pessoas com deficiência, tem um acréscimo mais importante. Então, a gente achou interessante esses dados. A cota de preenchimento tem uma redução, que talvez ela espelhe algum aspecto conjuntural, mas a gente ainda precisaria fazer uma imersão sobre isso. Na pesquisa, pessoal, só para... eu já vou até encaminhando para o final, na pesquisa do Cláudio Brandão, ministro do TST, que ele fez uma imersão sobre o tema, ele investigou os processos recebidos, além de outros temas, no TST, sobre as pessoas com deficiência. E ele observou que a maior parte dos recursos são apresentados pelas empresas, tá? Então, isso pode demonstrar uma tendência da Justiça do Trabalho protetiva para o tema PCD, tá bom? Então, é claro que o Ministério Público do Trabalho e os autores também recorrem, mas a maioria é das empresas, tá? Principalmente o que foi observado pela Guirlanda e pelo grupo, pela Jaque, principalmente por conta de que são ações que impugnam a questão das cotas, não é? Dos autos de infração que a Inspeção do Trabalho traz para as empresas e elas impugnam na Justiça do Trabalho, não é? Nós fizemos uma pesquisa que depois, com aprofundamento, vai ter resultados mais ampliados, no sentido de como esse tema, ele é um tema que ele tem uma preocupação coletiva muito grande, e o núcleo da Unicamp, do CISIT, que trata sobre o trabalho das pessoas com deficiência, já tinha feito uma investigação sobre as convenções coletivas de trabalho, não é? Pelo sistema mediador, como que elas estão pretendendo flexibilizar, né, a cota das pessoas com deficiência. Nós, então, fomos na Justiça do Trabalho, nas cortes, que elas dizem respeito à impugnação dessas cláusulas, que, via de regra, é uma impugnação que o Ministério Público do Trabalho apresenta, não é, nas cortes regionais. Então, os regionais, como as pesquisas, nós temos essa tradição de estudar as cortes, os TRTs, não é? Eles são distribuídos pelo território nacional, eles têm uma tendência de serem estadualizados. Então, os Ministérios Públicos do Trabalho de cada região apresentam ações anulatórias das cláusulas que pretendem flexibilizar a cota para pessoas com deficiência, que é da legislação da Previdência Social, não é? Então, são instrumentos coletivos que, eventualmente, os setores, sindicatos de trabalhadores, sindicatos de empresas, fazem pactuações para flexibilizar esse tipo de cota. Então, o Ministério Público, com as impugnações, leva esse tema aos TRTs. Tivemos nessa ADI, que foi, depois da ADI, melhor dizendo, né, tivemos a questão de julgamento pelo Supremo, pessoal, isso já foi mais recente, em 2022, a questão do negociado sobre o legislado. Então, no tema 1046, ali que foi julgado pelo Supremo,
nós tivemos o julgamento dessa questão e o Supremo, de fato, validou a possibilidade do negociado sobre o legislado, mas colocou algumas observações que elas são que não, para não flexibilizar, por exemplo, e de maneira muito expressa, a impossibilidade de flexibilizar as cotas, não é? Para pessoas com deficiência em instrumentos coletivos. Então, a partir desse marco, a pesquisa indicou, nós encontramos 59 acórdãos, né, no TST, na seção de dissídios coletivos, que analisa tanto as ações anulatórias, que eventualmente têm recurso, né, das ações do MPT, como também os próprios dissídios coletivos, aí podem ser dissídios coletivos de greve ou de natureza econômica, que o TST analisa na SDC. Nós fizemos uma análise qualitativa de 59 acórdãos, não é? E daí, até é verdade que até essa decisão foi preponderante a posição do TST de não flexibilizar as cotas da legislação, mas nós tínhamos encontrado 2 acórdãos que assim seguiam. Tá? Então, a pesquisa indica que depois da decisão do Supremo, a influência do tema 1046 também barrou as decisões dessa Corte Superior que flexibilizavam. E até para encerrar e dar prosseguimento, passar a palavra para os outros membros, as outras membros da mesa, os setores que mais aparecem nessas demandas e que o grupo já apontou a necessidade, seja pelo núcleo, né, também de avançar nessas pesquisas, são temas que eles estão nos setores, por exemplo, de segurança privada, esse tipo de serviço de vigilância de segurança privada. Transporte também foi muito frequente nesses temas, qualitativamente observando. O asseio e conservação também, principalmente quando é ligado, por exemplo, à administração pública, que terceiriza, né, esse segmento para as empresas de asseio e conservação. E até tem outros temas, como, por exemplo, em outros setores, educação, aeronautas, não é? E outras áreas, não é? Então, a pesquisa ela indica alguns encaminhamentos que serão apresentados pelo grupo ao final, e em que é muito oportuno essa lente colocada na judicialização trabalhista também, e observando também os agentes sociais que atuam nessas demandas, enfim, nesse tema, com o Ministério Público do Trabalho, a participação da Inspeção do Trabalho, das próprias entidades sindicais, não é? E, evidentemente, da Justiça do Trabalho. Magda, Guirlanda, Daniele, já que eu vou parar por aqui, porque são dados assim que eu agradeço muitíssimo a oportunidade de participar e desse levantamento, e estou à disposição também. Passo a palavra para vocês. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Pedro, cumpriu o tempo. Eu vou passar a palavra para a nossa comentadora, que já foi referida pela Guirlanda, que é a doutora Daniele. Ela está online? Doutora Daniele. Oi, boa tarde a todas e a todos. Eu vou pedir que a Guirlanda... vou pedir que a professora Daniele, doutora Daniele, como nós estamos pedindo para todos os comentaristas, se autoqualifique, né? De onde ela vem, né? Que tipo de trabalho ela faz e a expertise que ela tem em relação ao tema. Está certo. Então, muito boa tarde, agradeço Pedro, imensamente. Pode tirar a apresentação, Pedro, por favor? Boa tarde, professora Daniele. É uma satisfação tê-la aqui. Eu vou pedir que tu faças a tua qualificação rapidinho para a gente saber o teu envolvimento com o tema, para as pessoas saberem da importância da tua participação, agradecendo desde logo, né, estares aqui conosco. Eu agradeço imensamente o convite e parabenizo os residentes da Unicamp por esse evento belíssimo de discussões muito importantes e profundas, né, que discutem essa questão da desigualdade no nosso país, os caminhos para a gente superar, né, essa desigualdade. E vou fazer, então, a minha breve descrição aqui, rapidinha. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos longos, ondulados abaixo dos ombros, tenho meia-idade, tenho olhos castanhos,
eu estou usando óculos, tenho um brinco de argola, estou usando um macacão azul com decote V sem mangas, estou falando do meu escritório, na minha casa, e o fundo está desfocado atrás de mim. Então, eu gostaria de agradecer o convite e vou me apresentar. Eu sou procuradora do trabalho, meu nome é Daniele Olivares Corrêa, eu sou coordenadora nacional da Cor de Igualdade, que é uma das coordenadorias temáticas do Ministério Público do Trabalho, de combate à discriminação e de oportunizar a igualdade nas relações de trabalho. Eu também sou gerente nacional do projeto de inclusão e acessibilidade de trabalhadores com deficiência e trabalhadores reabilitados no mercado formal de trabalho. Então, eu vou fazer uma breve explanação, porque eu sei que a gente está com um tempo bem curto, e eu vou direto na questão dos dados que vocês trouxeram, não é? Eu acho importante que a gente estabeleça os marcos legais que definem esses direitos para essas pessoas. Além da Constituição Federal de 88, que é dita a nossa Constituição Cidadã, e que trouxe os reclamos desses grupos, né, desse grupo vulnerável do nosso país, a Constituição, e ali a disposição da não discriminação da pessoa com deficiência, no artigo 7º, né, para o mercado de trabalho, seja em critérios de admissão, seja na diferença de salários, e passando por duas legislações importantes que trouxeram as ações afirmativas de inclusão no mercado de trabalho, que é a Lei 8.112 de 91, né, e a lei que trata do serviço público, que é de 90, uma voltada para o setor privado, no seu artigo 93, que estabelece a lei de cotas, né, e a outra voltada ao serviço público, que estabelece também a reserva de vagas de até 20% nos concursos públicos para pessoas com deficiência. Eu cito essas duas legislações porque elas têm mais de 30 anos, não é? Que elas foram publicadas, e até hoje, pelos dados trazidos nesse excelente trabalho feito pela Guirlanda, pelo Pedro Daniel, pela Jaqueline, a gente vê como é ínfima ainda a participação desses trabalhadores, tanto no setor público como no setor privado. Então, como marco também legal, não dá para deixar de citar a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que ingressou no nosso ordenamento jurídico com status de emenda constitucional, e isso faz toda a diferença, porque os dispositivos que estão ali previstos passaram a integrar o bloco de constitucionalidade do país, né? E lá consagrado o direito ao trabalho como um direito social e o direito à inclusão e acessibilidade dessas pessoas nas relações de trabalho. E a Lei Brasileira de Inclusão, que trouxe concretude a esse dispositivo legal, a essa convenção, trazendo a definição da pessoa com deficiência, que aqui é importante que a gente fala, porque ela traz uma divisão de águas, um novo paradigma que traz para a sociedade a responsabilidade na quebra de barreiras para que haja, de fato, a inclusão dessas pessoas na sociedade e nas relações de trabalho, porque ela deixa de adotar um critério eminentemente médico, que se baseava nos impedimentos da pessoa como uma característica inerente à própria pessoa, passando a considerar a deficiência a relação desses impedimentos que essas pessoas têm com as barreiras impostas na sociedade. E isso é importante porque passa a sociedade, então, a ser responsável pela deficiência, a ser responsável pela quebra dessas barreiras para que essas pessoas possam, de fato, usufruir de todos os seus direitos fundamentais que estão previstos na legislação. E aí eu vou um pouquinho falando dessa questão dos dados levantados, né? O trabalho que foi apresentado, ele traz aquela pesquisa da PNAD contínua de 2022, que foi a primeira que fez uma análise, né, sobre as pessoas com deficiência e também em relação ao trabalho dessas pessoas com deficiência, e demonstrou ali que existe 17,5 milhões de pessoas, bem lembrado no artigo, com deficiência em idade para trabalhar no Brasil. E dessas, apenas 29,2% estariam na força de trabalho, o que vale dizer que são 5,1 milhões de pessoas. E eu chamo a atenção para esse dado
Porque estar na força de trabalho não quer dizer que essas pessoas estejam numa relação de trabalho. E as ações afirmativas, cujas leis estão há mais de 30 anos vigentes, elas exigem justamente que essas pessoas ingressem numa relação de trabalho formal. E aí a gente repara que desse contingente de 5,1 milhões de pessoas, que são as que estão na força de trabalho hoje do país, efetivamente contratadas, através dessas ações afirmativas, são 510 mil pessoas, porque corresponde a 10% dessa população. Então, a gente verifica que, não obstante essa discrepância, a gente também vê que essa pesquisa, ela traz os níveis de desocupação em relação às pessoas com deficiência, não é? Enquanto os trabalhadores sem deficiência estão com uma taxa de ocupação entre 60,7%, as pessoas com deficiência 26,6%. Eu falo isso porque a gente percebe que as pessoas com deficiência, elas estão alijadas do mercado de trabalho, e isso muito em conta ainda por uma cultura que nós temos ainda capacitista e ainda assistencialista, no sentido de entender que a contratação dessas pessoas é uma benevolência, é uma caridade das empresas, e não uma obrigação legal, uma obrigação do dever social que a empresa tem, e que está lá no artigo 170 da nossa Constituição Federal. Então, é preciso vencer, né, na realidade, essa forma de pensar, essa cultura ainda assistencialista que nós temos, para que as empresas possam investir no seu meio ambiente de trabalho, para que esse meio ambiente de trabalho ele seja acessível e inclusivo. Isso requer investimento, sim, das empresas e do poder público. E isso é uma obrigação constitucional dessas empresas fazerem, não apenas em relação ao artigo 170 da Constituição, mas também pela Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, esse dado eu acho muito importante. A Guirlanda trouxe também um quadro que mostra a evolução dessas contratações, né, que elas tiveram um crescimento nesse período, que foi de 2010 a 2020. Né? Então, se a gente olhar essa curva, que foi feita pela CIT, né, do Ministério do Trabalho, que faz esse acompanhamento, a gente verifica que houve um aumento das contratações, e justamente naqueles anos de 2015, 2014, que acho que é onde houve o pico, foi numa ocasião onde houve uma maior fiscalização pelos órgãos de controle. Então, o que a gente vê com isso, né? É claro que as crises econômicas cíclicas pelos quais o nosso país passa vai, obviamente, afetar esses contratos de trabalho, mas a gente sabe também que se não há uma fiscalização intensa em relação a esse cumprimento da cota, espontaneamente não há esse cumprimento, justamente porque isso requer que haja um investimento em recursos, né? Não apenas em recursos para a mudança da física, né, para a quebra das barreiras físicas, mas também em recurso em pessoal, em recursos humanos, em treinamento. Então, isso acaba impedindo com que essas pessoas permaneçam também no mercado de trabalho. Bom, em relação à questão das ações, o trabalho do ministro Brandão é muito interessante, porque ele mostra esse número de ações que aportam ao Poder Judiciário e que reclamam, na realidade, o cumprimento da legislação, e a tendência da seção de dissídios coletivos de não flexibilizar esse direito. E aqui eu coloco em voga, né, que eu acho que é super interessante a gente tratar da decisão do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema 1046, porque após essa decisão, a partir do momento, né, que a razão de decidir argumentou de que esses direitos são fundamentais e são inegociáveis, que é a cota, que é essa ação afirmativa, uma vez que o Supremo Tribunal Federal se posicionou nesse sentido, o Tribunal Superior do Trabalho não mais, de acordo com a pesquisa, decidiu nenhuma questão flexibilizando cotas. Então, a gente vê como é importante o posicionamento das cortes superiores
para o cumprimento da legislação. E aí eu coloco a dificuldade que tem o Ministério Público do Trabalho como um órgão que a gente é repressivo e de interlocução social ao mesmo tempo, mas no seu caráter repressivo, da dificuldade de ajuizar essas demandas e muitas vezes a gente não ter o retorno do Poder Judiciário no sentido de fazer cumprir a legislação. E eu explico isso, porque os dados dessa pesquisa são muito interessantes e mostram, na verdade, as ações que chegaram nos tribunais superiores. Acontece que para uma ação chegar no Tribunal Superior, toda a matéria de prova ela já tem que ter sido decidida no segundo grau. E aí é que está o grande gargalo, porque e é por isso que a pesquisa apontou que a grande quantidade de recursos são recursos de empregadores. Sim, por quê? Porque o que acontece? Até o segundo grau, o que o Ministério Público costuma fazer para conseguir uma gama de direitos para essa população é justamente tentar um acordo judicial com prazo para que essas empresas cumpram a cota. Então, muitos processos se resolvem em primeiro grau e em segundo grau. E aqueles que não se resolvem, aí sim, demandam recurso para as cortes superiores. Mas nem todos os recursos sobem. A gente sabe que os requisitos para um recurso de revista são muito difíceis, né? Então, a tendência nas cortes, e não é só da Justiça do Trabalho, são todas elas, é não subirem os recursos, né? Então, a gente tem, assim, para os tribunais superiores, uma amostragem muito pequena da realidade do que é na ponta, da atividade do Ministério Público do Trabalho, da atividade da fiscalização do trabalho, no cumprimento dessa legislação. E aí a gente reflete essa dificuldade que a gente tem, muitas vezes, no Poder Judiciário, por exemplo, quando a gente não consegue uma liminar para o cumprimento da cota, porque ali a empresa acaba ganhando um salvo-conduto para não contratar até o final da decisão daquele processo. E esse é um problema, porque às vezes passam anos e essa empresa não cumpre a cota. Então, isso vai se refletir nesses números de contratações também. Então, é importante que a gente pense sobre isso e pense em caminhos, né, para que essa realidade mude. Eu acho que é muito importante. Hoje a gente vê nos tribunais superiores, principalmente no TST e no próprio CNJ, já protocolos de julgamento voltados aos direitos humanos. Isso é muito importante justamente para formar uma nova consciência para esses magistrados que estão lá na base, né, e que estão ali com aquele caso para ser decidido, para que, de pronto, já façam com que aquelas pessoas possam fruir de um direito fundamental que está na Constituição Federal. Então, o grande desafio que a gente tem hoje é justamente concretizar esses direitos fundamentais, não é? Para que haja, de fato, o direito à igualdade material que está lá na Constituição Federal. E o que é esse direito à igualdade material? E todos são iguais perante a lei, nós temos lá vários dispositivos constitucionais contra a discriminação, pela não discriminação, mas para que haja essa igualdade, é preciso que essas políticas de ações afirmativas e essas políticas de inclusão estabelecidas pelas leis e pela Constituição sejam cumpridas. E aí, o que acontece? Quando a gente percebe que existe uma maior resposta do Poder Judiciário para o cumprimento da legislação, ou um incremento da fiscalização para intensificar a fiscalização, a gente percebe uma dicotomia no movimento contrário dos setores econômicos, e isso eu posso falar pelo acompanhamento que o Ministério Público tem na nossa Secretaria de Assuntos Legislativos, do número de projetos de lei flexibilizadores de cota que estão tramitando no Congresso Nacional. Então, uma das nossas atividades, enquanto Coordenadoria Nacional, é também acompanhar esses projetos de lei que estão tramitando nas casas do Congresso, emitindo notas técnicas e acompanhando essa evolução legislativa, inclusive pedindo audiências públicas para discutir essa questão socialmente e não deixar que a legislação flexibilize direitos que são historicamente consagrados, né, na Constituição. Então, a gente vê que existe isso. Hoje, por exemplo, a pesquisa interessante apontou que o setor que existe o maior número de ações, né, é o setor da vigilância privada. E essa informação é interessante porque esse setor
entrou, né, através da FENAVAN, com uma ADIM no Supremo Tribunal Federal, que eu até trouxe o número dela aqui, e já temos 2 ações desse setor no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade do artigo 93 da Lei 8.213, que é a que trata das cotas, no sentido de retirar da base de cálculo os profissionais vigilantes. Então, a gente vê que sempre a gente tem essa dicotomia, uma vez que o Supremo já se posicionou, e não foi só nesse tema 1046, também na questão dos marinheiros embarcados, já houve um posicionamento bastante contundente do Supremo, dizendo que não se pode exigir aptidão plena para inclusão, para ingresso na relação de trabalho, né, no sentido de que essas pessoas poderiam sim se candidatar para trabalhar nos navios, nas plataformas marítimas. Então, a gente já tem, e toda vez que a gente tem uma decisão como essa, a gente tem o contraponto dos setores econômicos se organizando e questionando novamente sobre outra forma no Congresso Nacional e no próprio Poder Judiciário. Então, eu acho que cumpre a nós, né, tentarmos aqui, com essa discussão acadêmica, que é uma discussão fundamentada, uma discussão baseada em dados fidedignos, em dados que podemos confiar, traçar estratégias e cobrar, né, de órgãos públicos e privados políticas públicas para alterar essa realidade. E aí eu parabenizo o CESIT da Unicamp, parabenizo a Guirlanda, né, em nome de quem é toda a equipe do CESIT, né, do trabalho excepcional que tem feito junto ao núcleo da pessoa com deficiência, o trabalhador com deficiência, inclusive junto ao MPT, a PRT da 15ª Região, que fez um mapeamento dos trabalhadores com deficiência no estado de São Paulo, no sentido da gente identificar quantas pessoas com deficiência tem por cidade, qual é a escolaridade dessas pessoas, quem está no mercado de trabalho, quem não está, qual que é o setor que mais contrata, o que menos contrata, disponibilizando isso publicamente, tanto para o Poder Judiciário, quanto para o Poder Público, quanto para a iniciativa privada, para que, com conhecimento dessas informações, se possa transformar essa realidade, criar capacitações, criar políticas públicas para essa inclusão. Então, eu parabenizo. E eu encerro a minha fala por aqui. Aqui eu fico aberta para perguntas que surgirem. Desculpa, eu fui rápida, porque eu tive que resumir o que eu ia falar. Obrigada. Muito obrigada, Daniele. Eu vou colocar a palavra reafirmando que nós temos pouco tempo, mas eu vou colocar a palavra ao público para ver se alguém tem alguma sugestão a fazer. Se não tiverem, eu tenho uma sugestão, inclusive vou encaminhar essa sugestão à professora Daniele, para ver como é que ela se posiciona sobre isso. Mas eu gostaria de saber se alguém aqui tem algum... Por gentileza, rapidinho, tá? Daniel, te qualifica, te identifica. Boa noite, professor, boa noite, Guirlanda, Pedro Daniel, os demais membros da... Meu nome é Daniel, eu sou discente aqui do programa de pós-graduação do CESIT, também analista judiciário no TRT, e o que me ocorreu a partir da exposição é que os dados assim demonstraram um claro avanço a partir do julgamento do tema 1046, do STF, em relação a uma menor quantidade de ações questionando as cotas, mas o que eu pensei também é que a partir de alguns julgados do STF, em especial aqueles julgados que, de certa forma, legitimaram a terceirização ampla e restrita das atividades, o impacto que isso também tem nas cotas, porque as cotas são calculadas com base no número de empregados da empresa. E pensando nesse crescimento da periodização, dos MEIs, da terceirização, se existe uma estratégia de enfrentamento do Ministério do Trabalho, do MPT, em relação a isso? Antes de passar para a professora Daniele, eu vou também solicitar à professora 2 comentários. Tá? O grupo ele apresenta, no final, várias propostas que são conectadas com o diagnóstico que foi feito antes. Tá? Mas eu vou destacar 2 propostas, que é a proposta número 1 e a proposta número 6, para verificar como é que a professora Daniele, como comentarista, se posiciona e qual é a sugestão que tem em relação a essas 2 propostas. Primeira proposta, a permanência
a pesquisa indica, a premência da concepção ou da institucionalização de um observatório interinstitucional voltado ao acompanhamento da efetivação dos direitos trabalhistas das pessoas com deficiência, o que poderá incrementar as metodologias de análise de temas como a efetivação das cotas e os conflitos encontrados no mercado de trabalho brasileiro quanto ao tema. Essa é uma proposta. E a proposta número 6, a atuação interinstitucional de órgãos de proteção ao trabalho, como sindicatos, inspeções do trabalho, Ministério Público do Trabalho e mesmo Poder Judiciário, é um caminho para a redução das discrepâncias históricas vividas por essa parcela do mercado de trabalho, de modo que o aperfeiçoamento das metodologias para análise da efetividade dos direitos das pessoas com deficiência, inclusive a partir do desempenho das instituições envolvidas com a proteção do trabalho, poderá contribuir com uma maior visibilidade dessas questões, dinamizando o papel da pesquisa científica e da formulação de políticas públicas. E justifico porque eu destaco os 6. Eu integro o conselho da Secretaria de Pesquisa do CSJT. Tá? Então, eu acho fundamental que essa proposição seja levada para o CSJT, onde hoje está sediada a pesquisa. Antes era uma secretaria ligada aos órgãos de administração do TST. Agora passou com a nova lei, passou para o CSJT. Então, eu acho fundamental, né, que as pesquisas e as metodologias de pesquisa, né, sejam desenvolvidas num sentido de aprimoramento da pesquisa para nós, pesquisadores, usuários, e não só para os advogados ou para a parte, para saber quem ganhou a causa. Então, são essas duas proposições que a pesquisa traz, e eu gostaria de saber a posição da nossa convidada como comentarista, a professora Daniela, ok? E vou pedir desculpas para que seja rápida, porque já estamos no nosso tempo final, que eu tenho que entregar a sala. Obrigada. Tá certo. Bom, eu agradeço esses questionamentos e, na verdade, esse observatório, ele é muito importante. E essa proposta, ela já vem sendo cuidada há muito tempo, né? Porque realmente há necessidade de que o poder público, a iniciativa privada, as empresas, a sociedade, a sociedade civil organizada tenha conhecimento desses dados, mas não um conhecimento empírico, porque o conhecimento empírico leva a uma situação ou a adoção de algumas políticas que não vão dar resultado. Então, quando esse observatório ele está ligado à academia, através de uma pesquisa científica fundamentada em dados sólidos, né, num estudo fundamentado, qualificado, se tem um material, né, para que haja essa apreensão desse conhecimento e aí uma formulação de políticas públicas adequadas e também a possibilidade dos órgãos de controle, que no caso é o Ministério Público do Trabalho e a fiscalização do trabalho, e o Ministério Público do Trabalho, inclusive, como indutor de políticas públicas, de cobrar essa ação dos poderes públicos constituídos. Então, eu acho de suma importância, inclusive, já existe um projeto, né, do CEGIT junto ao Ministério Público do Trabalho, ampliando essa pesquisa, que é o Observatório do Trabalho da Pessoa com Deficiência aqui no Estado de São Paulo, para o Brasil todo, porque a nossa ideia é justamente que todos tenham acesso à informação. E aí, partindo para a segunda colocação, é muito importante que essa pesquisa e esses dispositivos, através de um acordo de cooperação técnica, sejam partilhados com a academia. Mas, para isso, eu entendo que nós vamos precisar dar um passo mais profundo. Por exemplo, da gente criar indexadores comuns para poder fazer a extração de dados
adequadas e poder chegar num resultado mais fidedigno das pesquisas. E isso assim, eu acho que é possível, é um caminho, e aí todos os entes envolvidos, através de um acordo de cooperação técnica, um termo de cooperação técnica, poderiam, sim, fazer alguma proposta nesse sentido de criar indexadores, inclusive, por exemplo, indexador das ações do Ministério Público tem que casar com o indexador das ações ajuizadas no sistema do PJE, porque aí a gente teria uma forma de aferir quantas ações ingressaram, quantas ações foram procedentes, quantos foram improcedentes, né? Seria uma pesquisa mais qualificada, com dados mais precisos, e aí a sociedade toda ganha. Então, é por aí. Agora, respondendo a questão, acho que do rapaz que perguntou, em relação à questão da terceirização, rapidamente, eu vou falar, na verdade, é uma transferência de responsabilidade, que a partir do momento que as empresas com mais de 100 empregados são obrigadas a contratar pela cota, as empresas prestadoras de serviço, que são as empresas terceirizadas, elas vão ter que contratar. O grande prejuízo disso é que essas empresas não têm lastro, né? Muitas delas não têm capital, não têm lastro, e aí o que acontece é que isso vai criar uma condição desfavorável para esses trabalhadores que vão ganhar o piso do piso do piso. Eles já ganham um trabalho baixo, vão ganhar um salário mais baixo ainda, porque a categoria muda, e aí eles vão ser contratados no piso, como já até demonstrou a pesquisa, né? Que são sempre os salários mais baixos, e aí há prejuízo nessa relação de trabalho. É isso. Muito obrigada, professora Daniele. Eu vou perguntar se alguém da plateia gostaria de fazer alguma colocação. Se não, eu vou passar para a Guirlanda, para ela encerrar, né, e para, inclusive, fazer as suas considerações finais, no sentido do acolhimento ou não das sugestões que foram encaminhadas pela nossa comentarista. Ok, Guirlanda. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente a nossa comentarista. Lógico que, né, as colocações dela eu acho assim, bem pertinentes. Queria agradecer também a Jaqueline, o Pedro, queria agradecer inclusive a Thaís, que está aqui, que faz parte do núcleo, que trabalhou na pesquisa do Ministério Público do Trabalho, está aqui com a gente ouvindo, eu acho bem interessante. E acho, sim, que a gente pode, né, continuar com esses estudos, com esse levantamento, para tentar encaminhar o que foi colocado, discutido aqui hoje. E só para encerrar, eu queria dizer aqui uma frase muito interessante, que é do Charles Mills, do livro O Contrato Racial. Ele diz o seguinte: queremos saber o que deu errado no passado, o que está dando errado agora, e provavelmente continuará a dar errado no futuro, se não nos protegermos contra isso. Eu acho que é exatamente isso, né, que a gente está fazendo aqui. Obrigada. Obrigada. Volto a lembrar que pelas prescrições do protocolo do Fundo Brasil, é importante que esses trabalhos sejam escritos, né? Depois do aprimoramento a partir das discussões que foram colocadas aqui, das sugestões acolhidas, seja escrito para ser encaminhado para a publicação, se existe. Tá? Muito obrigado a todos, e que dele o pessoal que vai ocupar a sala, compromisso assumido, compromisso concretizado. Estamos na hora, muito obrigada, e perdão pela dilação de meia hora do nosso